você pegar há 10 anos atrás, o mercado fitness era muito fácil, era você falar, compra meu curso para emagrecer. Hoje em dia, se você falar isso, você não vai vender nada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse espaço que nós criamos aqui para você empreendedor, para você empresário, que precisa entender o que está acontecendo com o mercado atualmente. Nós temos um universo acontecendo aqui de experiência do cliente, o comportamento do cliente mudou, novas tecnologias entrando em grande evidência no mercado. Então, como as empresas se comportam dentro desse universo, por onde elas podem ir, quais caminhos escolher, é sobre isso que nós vamos falar. Criamos esse espaço para que vocês possam se atualizar sobre o que está acontecendo no mercado com pessoas que estão atuando dentro desse mercado. Então, vamos falar sobre inovação em experiência do cliente. E hoje eu tenho uma pessoa super especial aqui comigo que vai participar desse papo. Nós vamos falar sobre o impacto do marketing digital e o tráfego pago na experiência do cliente. Tenho aqui o Rodrigo, ele trabalhou comigo enquanto nós atuamos ali na estrutura do Wendel Carvalho, hoje a Virtus, né? Ele trabalhava no tráfego e eu trabalhava na experiência do cliente, cada um ali liderando os seus times, e deste momento surgiu essa união. E eu trago aqui o Rodrigo hoje para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Clá, valeu. Primeiro, obrigado pelo convite, né, por lembrar, por trazer esse convite. Sempre que eu sou convidado, assim, para algum lugar, algum podcast, eu falo, poxa, acho que meu trabalho está valendo a pena, lembraram de mim. Então, obrigado pelo convite. Eu sou o Rodrigo, eu já estou ali há 11 anos nessa parte de tráfego pago voltado para performance e há 15 anos trabalhando na área de marketing, né? Eu vim do offline, digamos assim, e migrei para o digital. Conheci o tráfego pago, falei, opa, é para esse lado que eu tenho que ir, vou sair um pouco do offline. E aí hoje eu tenho a minhas empresas que eu sou sócio, né? Hoje eu não trabalho mais para alguma empresa, já trabalhei em grandes empresas, para Decolar.com, para Empíricos, para o próprio Wendel Carvalho, Instacarro. E aí hoje eu sigo o meu rumo, digamos assim, sozinho, né? Então hoje eu estou me aventurando, como vários empreendedores que estão aí assistindo, que comecei a ser um empreendedor esse ano. Então Muito bem. é isso, mas mais uma vez obrigado, viu, Clá, pelo convite. Por nada. E quem consegue participar das nossas conversas nos bastidores, né, Rodrigo, Uhum, sabe que sempre que a gente se encontra, seja em evento, seja em algum lugar, a nossa cabeça sai fritando, porque a sim. gente troca muito, né, sobre esse novo momento do mercado, sobre uns insights que a gente acaba obtendo aí com essas trocas e esse momento que nós estamos de empreender. Né, isso tem ensinado muito para a gente também, né? E eu quero trazer para guiar aqui a nossa conversa uma pesquisa de 2020, para que você já comece contando para a gente aí o que, que aconteceu de lá para cá, que a gente já pode acrescentar para o pessoal. Então, tem uma pesquisa de Forrest que diz que 77% dos líderes de marketing acreditam que a transformação digital caminha com uma abordagem centrada no cliente para diferenciação no mercado competitivo. E aí, Rodrigo, essa pesquisa é de 2020, né? Como estamos hoje de lá para cá? O que que aconteceu com o marketing, experiência do cliente? Me conta um pouco. A visão que eu tenho, né, a gente sabe o que que aconteceu, tudo o que aconteceu ali em 2020, aquilo mudou de vez, principalmente a parte do marketing digital e a economia de, digamos assim, de infoprodutores, né. Muita gente, muita empresa deu um boom muito grande ali de 2020 a 2022, mais ou menos, que foi quando as pessoas ficaram mais em casa e tudo mais. Então muita gente começou a ter esse boom, começou a ter muito aluno que não tinha, começou a vender muito mais do que vendia. Muita gente era 3, 4 pessoas ali numa operação, vendendo para 30.000 pessoas, para 10.000 pessoas, né. E a experiência do cliente, nesse momento, você percebia que eles estavam deixando de lado, que era o Uhum. boom, deu esse boom das vendas, né. Só que, com o boom das vendas, vem também essa parte, vem todo aquele lado: "Cara, vendi, e agora? O que que eu faço? E agora tem 5.000 pessoas na minha base ligando, mandando e-mail, mandando mensagem, o que que eu vou fazer?". E aí a percepção que eu tive, e que eu não tinha essa percepção, é de um começo de profissionalização dessas, digamos assim, dessas empresas do digital, principalmente as que deram esse boom muito rápido, muito grande. E a profissionalização entra nessa parte da experiência do cliente, que era deixada um pouco de lado
por essas empresas, porque elas não conseguiam ter esse volume, essa escala tão grande, então meio que deixa para lá, né. Uhum. Com esse crescimento e com digamos assim, essa mudança, essa modernização do mercado, principalmente de infoprodutores, o mercado no geral ali que de digital, ou você se adapta a isso, ou você vai ficar para trás. E a gente vê nesses últimos 4 anos, 2020 para cá, se falando muito de LTV. LTV, 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 porque cada vez o custo para trazer pessoas está ficando mais caro, né? A gente vê, a gente percebe. Então, as pessoas que você traz, você tem que cuidar muito bem. E para cuidar muito bem, você sabe mais do que, muito mais do que eu. Você tem que saber cuidar dessas pessoas, você tem que ter toda a experiência da pessoa a hora que ela entra, né? Então, a minha visão é que a mudança veio muito com esse crescimento rápido, sabe? Com essa aquisição rápida e falar, opa, e agora o que temos que fazer? Vamos correr para se desenvolver. E você vê as pessoas começando a montar, começando a profissionalizar essa área de experiência do cliente, de CX e tudo mais, né? Então, essa é a visão que eu tenho. Com todas essas mudanças, todas as pessoas têm que se adaptar. Quem antes eram 4 pessoas numa empresa faturando ali 10 milhões, não dá mais para ser 4 pessoas com 15, com 20 mil alunos dentro de casa, né? Então, essa é a visão que eu tenho ali de 2020 para 2024, sabe? Perfeito. E o que você traz é exatamente o que eu vejo e é desse ponto que eu parto, né? Existe essa necessidade de profissionalização, porque esses empresários eles começaram a sentir a dor do crescimento. É. Falo muito sobre essa dor do crescimento e eu vejo que você também fala bastante sobre Uhum. isso, né? Porque é o gancho que a gente pegou, é o momento, é a curva que a gente começou a atuar dentro dessas empresas, né? Em especial dentro desse universo de creator economy, né? Que é Exato. onde, com a entrada do marketing digital, como você trouxe, cresceu muito. Né? Foi um espaço onde esses empreendedores Uhum. enxergaram para realmente atuar, e muitos deles deixaram as suas profissões para de fato investir no marketing digital e eles tiveram um retorno muito alto. Só que depois de um tempo surgiu a necessidade de profissionalização e além disso a concorrência também aumentou muito, Exato. né? Antes você tinha uma pessoa referência falando sobre aquele tema. Hoje você tem diversas pessoas Uhum. falando sobre o mesmo tema. Então, o consumidor, o cliente ou o aluno ali, ele tem muita informação e por vezes ele não sabe até quem seguir, né? Com quem ele consome Exa afinal, né? Então também nós estamos muito nesse momento. Você enxerga isso não uma um super crescimento, mas até uma concorrência maior entre os infoprodutores também, né? Total, a gente vê muito isso, se a gente olhar hoje, por exemplo, para eventos presenciais. Cara, se você for para Alphaville, todo fim de semana deve ter uns 10 eventos presenciais. Antes de 2020, tinham as pessoas certas que faziam eventos presenciais nesse mundo dessa economia de influenciadores e tudo mais, né? Hoje não. Hoje você vê todo mundo. Então a concorrência cresceu muito mais. Quem fazia evento lá para 5, 6, 7 mil pessoas, hoje é mais difícil. Não é Sim. tão fácil igual era antes, né? Então a concorrência cresceu porque nesse 2020 para 2023, 24, muita gente, como você falou, teve que migrar, né? Pô, eu tive que fechar minha empresa, a minha empresa faliu, o que eu Uhum. faço era presencial, não dá mais. As pessoas migraram. E elas migraram por meio desses grandes. Elas aprenderam o que eles fazem e também estão fazendo. Então, eu vejo isso daí total. Cara, eu vejo essa migração, essa mudança e muito ajudando a mover essa economia de criadores. É só ver os números da própria Hotmart, né? Quando você vê Sim. os números lá, você consegue ver a dimensão do crescimento disso daí. Legal. E Rodrigo, como que essas coisas se conectam para você, assim? A gente já conversou muito sobre isso, Uhum, enfim, nas trocas que nós tivemos, a gente sempre fala sobre como experiência do cliente complementa marketing, que complementa vendas, né? O quanto existe a importância dessa roda girar, né? E sim. essas áreas se alimentarem, mas compartilha com a gente a tua visão sobre isso. Como você entende que essas áreas podem se comunicar melhor, utilizar esses dados para que o teu trabalho como marketing digital ali, como tráfego pago, ele seja influenciado de uma forma positiva. Eu vejo muito, claro, que hoje se você não tem essa comunicação, né, a gente estava até falando um pouquinho disso antes de entrar. Todo mercado ele tem uma sofisticação. Que é a sofisticação? São os níveis que o mercado está hoje. Então, sei lá, se você pegar há 10 anos atrás, o mercado fitness era muito fácil, era você falar, compra meu curso para emagrecer.
Hoje em dia, eu peguei o mercado fitness porque acho que ele é um dos que está mais alto nesse nível. Hoje em dia, se você falar isso, você não vai vender nada. Hoje em dia, você tem que estar muito mais sofisticado no que você vai falar. E para você ter esse nível de sofisticação, antigamente você tirava da sua cabeça, era muito fácil e você jogava. Hum. Hoje não, hoje você precisa ouvir o que as pessoas estão falando no mercado para eu poder produzir, para eu poder criar, para eu poder melhorar o que eu tenho, né? O que os meus clientes dentro de casa estão falando para eu produzir mais para eles, né? Eu vejo muito a mudança de movimento que não tinha antes, porque antes era muito assim, cria um produto que você acha que as pessoas precisam e joga. A hora que elas forem reclamar, você vai jogando mais produto nela e inventando, né? E aí a pessoa tinha 200 produtos, por exemplo, né? Hoje eu não consigo ver isso daí sendo tão viável, né? Hoje eu não consigo ver isso daí acontecendo. O que eu vejo muito hoje é, você tem que buscar informações, e aí se a gente for ver as empresas, entre aspas, tradicionais de offline, já fazem isso há muito, muito tempo, né? Mas no infoproduto, no digitalzão, assim, não é muito dessa maneira. Agora que está sendo buscado informações para trazer para o time de frente, para o time de venda, né? Eu penso que um tem que retroalimentar, como você falou, é um círculo. Um Sim. tem que retroalimentar o outro. Então, o time de vendas, de tráfego, enfim, o time que está lá na venda é ponta de lança. Então, eles também têm informações e eles que vão repassar. O time que está ali no CX, no CS, no relacionamento com o cliente, sabe o que está acontecendo dentro de casa e a necessidade. Então, ele fala com o time de produto desenvolve, passa para o time de marketing cria uma campanha em cima disso e põe para vender. Agora, muitas vezes o que a gente vê é a pessoa falar: acho que eu sei uma necessidade das pessoas, vou rodar. A pessoa não vende, se frustra, fala: cara, mas não é possível, minha cópia é tão boa. E aí eu sempre falo: mas você criou uma coisa que é necessidade para você ou uma coisa que é necessidade que o seu público pede? Né? E aí, para você saber o que o público pede, é você ter um time forte lá dentro de relacionamento com o cliente. E aí, na minha visão, e aí eu acho que a gente já até falou disso e você já me explicou, eu não vejo o relacionamento com o cliente, muita gente ainda vê assim, como atender ligação e responder e-mail e apagar fogo, Hum. né? Se você fizer isso, cara, você está deixando um ouro parado, porque é ali onde você está ouvindo as necessidades. Então eu percebo que tá um pouco devagar, mas está acontecendo de criar essa relação entre marketing, vendas, CX, CS e essa comunicação com outros setores ali transicionando no meio, opa, perdão, BI, produtos e etc, sabe? Uhum. Mas essa é a visão que eu tenho. É, e sabe que você falou uma coisa que eu tenho falado muito, que é sobre o quanto existe uma similaridade entre o que as startups viveram há um tempo atrás e o que esse universo de creator economy e o digital como um todo está vivendo. Porque inicia-se um e-commerce, um produto digital de uma dor de um cliente, Uhum, né, o mercado ele vê ali uma necessidade, o empresário ele vê uma necessidade, e a partir dessa necessidade ele coloca o produto dele para rodar. Mesma coisa que aconteceu com as startups. Startups nasceram de uma dor do mercado, por exemplo, esses bancos digitais, eles nasceram porque os grandes bancos eles não estavam ouvindo exato. os seus clientes. Os bancos digitais, eles pararam para ouvir os clientes e entregaram produtos personalizados de acordo com a necessidade. Só que depois de um tempo, perde-se a mão. E aí para de ouvir o cliente. Por N motivos, né? Pelo faturamento, né? Escala, às Por vezes, né? escala, perde-se a mão ali no meio do caminho e para-se de ouvir o cliente. E aí começa esse processo de eu sei o que o cliente precisa, então se eu criar uma segunda camada desse produto, aí vou criar um produto high ticket em cima desse produto que eu tô criando, e aí ninguém nem para perguntar: "Cliente, é o que você quer realmente? Uhum, Você precisa desse produto aqui realmente? Você vai consumir? E se for consumir, de que forma você quer consumir?", né, então uhum, falta muito essa interação e é aí que a experiência do cliente ajuda. É aí que o time de sucesso do cliente tem dados como ninguém sobre a experiência do cliente ali, né. exato. Então, falta essa interação entre os times, e uma dificuldade que eu vejo é que os times eles têm até dificuldade de se conversar, porque o marketing tá ali, eu sei o que eu tenho que fazer, vendas tá Exatamente. ali, dá licença que eu tenho que vender, eu tenho meta para bater, e enquanto o sucesso do cliente tá ali: "Gente, socorro, o cliente tá reclamando, o que que eu faço, por onde eu vou?", né. Total.
E eu acredito que você enxergue isso nos clientes que você passa também, Sim. né. Não, muito, porque é muito louco isso que você falou, porque uma vez conversando ali com alguns amigos e tal, a gente estava falando algo parecido com isso. Quando você olha, por exemplo, os YouTubers, os creators que depois lançaram curso, como que eles fizeram a coisa, né? Eles criaram audiência. Aí eles não vendiam nada, faziam YouTube, Instagram, o que for, entenderam a dor daquela audiência, em cima daquilo eles criam. A Virgínia, por exemplo, eles criam o que a pessoa precisa. Já a galera de infoproduto, o que, que eles fazem? Eles não têm audiência, eles tiram a ideia, jogam para depois ver se tem a necessidade. Dá certo? Às vezes dá certo, sim. Mas na minha opinião, é o jeito mais difícil, né? Primeiro você entende a dor, cria-se aquilo, vê a necessidade, aí você lança, que é o que os criadores de conteúdo fizeram. Então, eu vejo essa falta de comunicação que você trouxe, e isso é muito engraçado. É exatamente isso que você falou. O marketing falando, eu sei o que eu tenho que fazer, eu cuido das minhas campanhas. Vendas falando assim, peraí, eu tenho que bater meta. E aí a gente já até conversou sobre isso. Às vezes o pessoal do CXCS está conversando com o cliente fala, viu, vocês anunciaram aquela promoção, eu quero saber como é. E a pessoa nem sabe o que quer, fala O assim, cliente que Pro avisa, né, que o a campanha cliente que foi avisa, lançada. cara. Por quê? Porque não tem a comunicação. E às vezes ali no marketing, reunião dia a dia, o copy com tráfego, com design. Show, legal, tem que ter. Mas aonde que a experiência do cliente entra nisso para saber o que está acontecendo? Para trazer informação do núcleo de clientes que você tem lá, para você criar escada de valor de produtos, para você poder aumentar o seu LTV, né? E às vezes fica o marketing lá 2 semanas quebrando a cabeça para saber como que vai vender mais, trazer mais gente para a base, como que vai, sendo que a experiência do cliente está assim, gente, ó, tem um bolinho de gente aqui pedindo um produto novo, mais caro. Espera aí, que a gente sabe o que está fazendo aqui. É. Então acontece isso, né? E a gente vê que falta, né? Quando a gente entra, eu entro em clientes em reunião de marketing deles para planejamento, a gente não vê o time de CS, nem CX. A gente Uhum. fala, cara, por que que o time. Não, porque eles têm que atender os clientes. Não, tudo bem, entendi. Mas por que que eles não estão aqui passando informações sobre o cliente para você desenvolver, né? Então fica muito isso. Então falta esse elo. E às vezes falta a pessoa para puxar esse elo, né? A gente vê quando a galera realmente não tem esse pensamento, não puxa essa liderança, falta. Quando tem uma pessoa que realmente tem a liderança, que entende o 360 ali da empresa, aí a coisa acontece. Mas Uhum. é algo que eu vejo ainda engatinhando, né? É algo essencial, principalmente quando você fala de LTV, quando você fala de escada de valor de produto, do quanto tá caro trazer um lead, e ao mesmo tempo é algo que eu vejo que ainda está engatinhando e as pessoas estão falando: ah, vou usar o meu time de CX, que hoje é muito mais do que CX, para trazer informação, né? É. E aí, quando você fala sobre isso, eu lembro muito do que a Bianca Andrade tá passando agora com o produto dela, Uhum, que ela parou para ouvir cliente. E aí o fato dela parar para ouvir cliente até pausou o processo operacional dela, porque ela teve problemas com o produto, enfim, alguns, ela fez um pré-lançamento e nesse pré-lançamento alguns produtos falharam. sim, Né, como acontece, você sabe muito bem, aí, independente se trabalha com SaaS ou se trabalha com produto físico, os problemas, os erros, eles acontecem e é exato. até difícil de prever alguns problemas. Foi exatamente o que aconteceu com ela. E nessa, ao invés dela se desesperar nesse processo, ela parou para ouvir cliente. E ela até estava ontem, eu gosto muito de acompanhar ela porque ela Uhum, mostra um lugar que poucos empresários hoje estão dispostos a se colocar, que é o lugar de ouvir cliente. E ontem ela até comentou que ela ouviu todos os clientes, todo mundo que reclamou, né, sobre esse produto, ela mandou um pequeno brinde, uma cartinha para essas pessoas, né, para que elas sentissem confortáveis e né, tendo a consciência de que a empresa ela está olhando para isso. E o que mais me é curioso é como ela tratou o início, né, o pós-venda dela, ela fez o trabalho ali que é o básico, né, o que todo mundo faz ali, que uhum. deveria, né, fazer de experiência do cliente no pós-venda, mas o interessante é que ela utilizou a experiência do cliente no antes, no início do funil. Logo no início da venda, ela já fez essa parte? Ela, por exemplo, ela construiu ali, 50 tons
de base. Uhum. Que não existe isso no mercado. Eu, por exemplo, enquanto mulher negra, tenho muita dificuldade, inclusive, Bianca, estou aguardando você lançar a sua base para eu achar uma do meu tom, porque eu tenho muita dificuldade de Uhum. achar tom de base para minha pele, porque existem poucos tons. Né? E a Bianca ela veio com essa provocação: vamos ouvir o mercado, vamos entender o mercado, vamos descobrir o que o mercado precisa, tem de necessidade, quais são as variáveis. Não é possível que a gente tenha só meia dúzia de tons de pele aqui. Vamos descobrir quais são todas as variáveis, porque a gente sabe que a maior parte da população brasileira é negra, Uhum. né? Então vamos entender quais são essas variações. Será que só tem pele muito branca, pele média e pele muito preta? Será? Né? E ela fez essa investigação e trouxe. Por que eu te trago isso? Porque eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês utilizam também dados e até dados sobre a experiência do cliente para melhorar as campanhas que vocês fazem, tanto de tráfego pago, enfim. Queria que você me contasse um pouquinho disso. O que que acontece, né? Hoje, cada vez mais, principalmente com inteligência artificial, as ferramentas estão tendo mais liberdade, né, para pensar, para ajudar na tomada de decisão, às vezes para tomar a própria decisão. E quando a gente faz ali a parte de performance, performance é sempre 100% dados. Né? A gente se baseia muito em dados, eu sempre falo, né, a gente tem que fazer mais dados e menos achismo. E para isso a gente precisa de todas as informações possíveis. Então, eu lembro quando um dos produtos que a gente rodou, a gente estava escalando muito bem, um e-book e tudo mais. E aí, por escalar muito, a gente falou, cara, e agora? Precisamos abrir novos públicos. Como que a gente vai saber quais são novos públicos? Vamos rodar uma pesquisa com o público que a gente tem. E aí a gente descobre que a maioria tem pet. Pô, vamos abrir um público de pet aqui dentro? Pronto. Foi outra escala. A maioria tem filhos. Vamos abrir e fazer uma comunicação. Então, a importância, quando a gente fala do tráfego, é para trazer principalmente na parte de comunicação e na parte de seleção de público, de como que você vai selecionar esse público, né? Então, quando você fala, por exemplo, da base, pô, ela precisa, ou ela quer, ou ela ouviu a galera falar que precisa de mais tons de base e tudo mais. Como que eu vou criar? Você traz essa informação, falou, ok, como que eu vou traduzir isso daqui para uma comunicação, para o tráfego pago, para abrir para mais pessoas? Né? Quem são, o pessoal de CX, de CS, quando traz informação, eles trazem, pô, são mulheres a maioria, qual que é a idade dessas mulheres? Isso daí para nós traduz como que a gente vai setar a nossa campanha, né? Por mais que a ferramenta hoje, muita coisa dela, ela, entre aspas, tá? Tirou um pouco a nossa liberdade de setar as campanhas, cortou públicos e tudo mais, ainda é a gente que está pilotando. Então eu preciso saber qual que é o comportamento da pessoa, né? Eu preciso saber ali se tem algum cluster, se foi clusterizado, essa pessoa, quem que é o avatar. E aí quando eu falo avatar, né? Eu não estou só falando, o avatar são mulheres 35 mais São Paulo. Não, isso daí hoje em dia não é desse jeito, né? Eu preciso entender Com qual que é o comportamento. tecnologia, né? Inteligência É, artificial. qual que é o comportamento? O que que essa mulher faz no dia a dia? O que que ela faz nos finais de semana? O que que ela pensa, né? O que que ela defende? Porque isso é o que vai ditar o que eu vou setar lá dentro. E aí, hoje, a pessoa do tráfego pago, ela não tem que só subir a campanha, só instalar. Ela tem que ver a comunicação completa. Então, eu, como tráfego, olho lá, falo, beleza, eu vou vender aqui vários tipos de base. E aí, na comunicação, vem só anúncio falando sobre uma base e um tipo de pessoa. Eu vou falar, cara, não. Vamos rejeitar. Olha o que que eu tenho de dados. Eu tenho aqui dados de que 60% dos nossos clientes não querem essa base. Eu tenho dados de que X% dos nossos clientes moram, não sei, em cidades de praia e precisa de uma base específica para maresia, para sol e etc. Né? Então, essa comunicação não vai fazer sentido. Uhum. Né? Então, o tráfego ele tem esse poder de tomada de decisão ali porque ele é ponta de lança. Né? É ele que vai direto para o mercado. Então, eu vejo como principalmente a parte de informações para a gente saber como rodar. É a primeira coisa que a gente pergunta: qual é o seu público? Né? Então, quando eu pergunto qual é o seu público, eu quero saber, como eu te falei, comportamento. Eu não quero saber mulheres 35 mais São Paulo. Que tá, beleza, vou rodar então para 8 milhões de pessoas. É Aham. muito aberto, não rola. Então, dados são muito importantes para isso, principalmente para a parte comportamental. E aí a gente pode querer ir mais para o micro. Pô, vamos clusterizar,
essa galera? Como que a gente cria clusters diferentes para os tipos de mulheres que querem a base? Quais são os tipos de mulheres? Quais são os clusters? E aí a gente consegue trazer os números de investimento. Então, beleza, esse cluster eu sei que converte um percentual X e traz um ROI 2. Esse cluster, um percentual Y, traz ROI 3. Esse cluster, o ROI é mais baixo. Só que quando ele entra, depois ele compra, o LTV dele é 1 mês, 2 meses ele já está comprando outro. O cluster de ROI maior demora 6 meses. Então, pô, como que eu vou alocar o meu tráfego? Eu vou trazer mais esse cluster de ROI menor, só que compra mais rápido, e aí eu já tenho o produto para oferecer? Ou não, vou trazer o cluster de ROI maior para eu poder levantar caixa e investir no outro. Então a gente vai cruzando todos esses dados para saber aonde que a gente vai alocando, mas principalmente para entender comportamento das pessoas. Cada vez mais a gente tem que esmiuçar, entender mais a fundo o comportamento, ou seja, como você falou, ouvir mais as pessoas para traduzir isso daí para dados e trazer para um time de performance. Perfeito. E até o consumidor está muito mais esperto. Ele está inteligente, né? Eu estava até contando esses dias numa palestra que eu fiz de uma experiência que eu vivi de fui fazer as unhas, né, no Fire. Ah, tá. Fui no Fire, não tinha feito as unhas, fui fazer num salão lá em BH, e as moças estavam conversando ali, e uma delas falou assim: "Olha, eu vou ensinar uma coisa que o meu cunhado ensinou pra mim, que é utilizar o ChatGPT pra tudo que eu senti que eu tô sendo enganada". E aí, onde ela estava sentindo que ela estava sendo enganada? Com informações de uma consulta médica. Então ela foi num médico e falou assim: "Ah, eu queria fazer uns exames, porque eu acho que eu preciso desses exames". O médico falou: "Você não precisa, tá tudo bem, vamos fazer esses". E ela saiu super frustrada, foi num outro médico. O médico disse pra ela a mesma coisa. O que que ela fez? Chegou em casa, começou a conversar com o ChatGPT e pediu para que o ChatGPT dissesse pra ela quais eram os exames que ela precisava fazer na idade dela, quais eram as doenças que ela poderia ter na idade dela e Caramba. descobrir. Ela foi fazendo perguntas sobre a situação dela, né, a saúde dela naquele momento. ChatGPT deu, né, um roteiro para ela. Ela chegou no médico e passou aquelas informações. Olha, eu sei que com a minha idade isso pode acontecer, então eu gostaria de fazer um exame assim, 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 assim. Num terceiro médico, esse terceiro médico pediu os exames para ela. Eu tenho a minha própria experiência com isso também, de utilizar o chat GPT para algumas finalidades ali que eu queria entender um pouco mais sobre mim enquanto pessoa, né? Uhum. Então, o chat GPT também me deu bons direcionamentos. Mas por que que eu tô trazendo isso? Porque o consumidor ele tá muito mais esperto. Então é Muito o que mais. você falou, não adianta mais uma campanha dizendo: "Ah, clique aqui e emagreça 10 quilos. Uhum. Ah, faça isso e você terá aquilo". Não, porque ele sabe. Hoje ele tem a informação do mesmo jeito que a gente tem, ele também tem. A gente tem inteligência artificial solta para que as pessoas utilizem. Eu falo que a IA, o chat GPT e essas ferramentas, elas são um excelente case de UX. Porque colocaram ali uma interface bonitinha e falaram: "Sociedade, É com valendo. vocês agora. Eu nunca tinha Usem, pensado nisso, mas você tem toda a usufruam". razão. Você tem toda a razão. E aí? E aí como é que fica o marketing agora nessa história, Rodrigo? Cara, eu acho que é uma balança, né? Porque às vezes a pessoa realmente ela entra a consulta, ela fala, opa, eu sei mais do que você. Eu acho que tem uma linha bem tênue nisso daí, e é aquilo que eu trouxe. A sofisticação do mercado muda. Se você não evolui com a sofisticação de mercado, você vai ficar para trás e você vai ficar conhecido como talvez até golpista, porque a pessoa vai falar, é golpe, né? Eu falo, emagreça aqui 30 quilos, clique em saiba mais. O pessoal vai falar, ó o cara com golpe. Agora eu chego e falo, é, é, sei lá, o método indiano nanã, que produz isso aí, fala uma coisa muito mais técnica, científica, a pessoa, esse eu quero, né? Então, eu vejo que tem dois lados, né? Tem o lado realmente da pessoa desconfiar mais, da pessoa poder consultar, e eu nunca tinha pensado no GPT dessa maneira, e eu gostei, vou começar a usar, inclusive, né? Eu vejo como isso. E eu vejo também como ajudar a adaptar o que está acontecendo, ajudar nós que somos do mercado a nos moldar também, porque antes só a gente moldava como as pessoas iam ver, como as pessoas falavam. Agora não. Agora as próprias pessoas ajudam a moldar. Então, a partir do momento que a pessoa foi lá, viu numa IA, viu como que faz aquela coisa. Eu tô vendendo, não sei, um curso de copy. A pessoa, cara, mas se eu for na IA falar, me ensina a copy assim assado, ela vai falar, né? E aí você tem que pensar para falar, cara, ok,
como eu vou me sofisticar para falar, você pode aprender sozinho, só que comigo você vai acelerar o seu aprendizado e eu tenho uma metodologia, e aí por isso que eu vejo cada vez mais as pessoas envelopando as coisas, criando metodologias, falar, não, mas comigo eu tenho uma metodologia, aí eu tenho que falar em quanto tempo você vai aprender, porque aí o chat em si ele não vai falar, ó, eu vou te ensinar em 13 dias você vai aprender, vai aplicar e você vai conseguir faturar a partir de tanto, né? Então você sofisticou o mercado. Você teve que criar isso, você foi forçado. Então eu vejo que isso vai forçando o mercado, os infoprodutores, as empresas a se modelarem mais ao cliente, o que é muito bom. E a gente vê isso acontecendo, né? A gente vê hoje em dia, sei lá, um hotel que é 5 estrelas, deu um problema lá com o cliente que quer comprar, o hotel vai lá falar com aquele cliente. Há 10 anos atrás, cara, o hotel não ia estar nem aí para você, ele ia falar, ah, não tô nem aí. Então, eu vejo isso muito bom para esse lance dessa de moldar ao que os clientes necessitam. Eu sou cliente, eu vendo, mas eu também sou cliente. Então, para mim, isso é muito bom, né? Então, para mim, acontecendo isso com o mercado me ajuda a ter mais informações. E aí, dando mais voz para o cliente, tendo mais informação, eu consigo ir me moldando em como que eu vou me comunicar com ele para venda, né? Pô, a venda hoje não dá para simplesmente eu falar compra. Eu tenho que criar uma narrativa, eu tenho que criar um produto bom, um produto decente para ele ficar lá, querer vir e tal. Então eu vejo dessa maneira, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque vai ter gente que fala, eu aprendi assim com o GPT e eu sei muito mais do que vocês. Você fala, poxa, eu trabalhei 10 anos com isso, e será? Mas ao mesmo tempo, você tem que aproveitar o que essas pessoas estão trazendo. Elas têm que ser o seu aliado nisso daí, e não o seu inimigo. Se você tornar logo de cara a pessoa o seu inimigo porque ela trouxe informação e te contestou, você vai ficar para trás. Agora, se você absorver isso e tornar o que essa pessoa trouxe, o que ela aprendeu, o que ela usou de tecnologia para te contestar, você vai virar um aliado. Então é assim que eu vejo esse crescimento com as tecnologias, sabe? Ou seja, aquela pesquisa que eu comentei no começo aqui do bate-papo, Uhum. tá mais do que certa, né, porque de fato, experiência do Total, total. cliente é o que vai diferenciar as empresas, né, é o que vai mudar o jogo, É, já tá mudando, né? já está mudando. Eu acho que quantas pessoas, eu mesmo, se você perguntar assim, tem dois restaurantes, o A e B, tá? O A custa 100, o B custa 80. O A, o atendimento dele é, sei lá, 5 estrelas, o B, o atendimento é 2. Você vai pagar um pouco mais no A, que tem um atendimento melhor, ou você vai no B, que tem um atendimento pior? Eu acho que vai para. Rodrigo, sou por atendimento. Com Eu deixo de certeza, ir em lugares por causa de atendimento. E eu idem. vejo que muita gente é assim hoje, né? Idem. Eu Então, bom, eu trabalho com experiência do cliente, né, imagina como eu sou como cliente, já não vai queira julgando saber. ali, deixa eu já julgar como eles estão Eu falando. já chego, assim, com o olho desse É, tamanho. Aliás, um parêntese, né, que eu sempre falo, eu nem descanso, porque tudo hoje é a experiência do cliente. tudo. Eu vou no hospital, eu passei mal esses dias, precisei ir no hospital, eu já cheguei assim, né, olhando, como é que vão me atender, como é que tá aqui, né, porque da última vez que eu tinha ido naquele hospital, eu tinha sido pessimamente atendida, Uhum. e aí tive que ir novamente porque era uma emergência, e aí eu fiquei assim, totalmente atenta a tudo que estava acontecendo para ver se eu ia ser tão mal atendida quanto eu fui da última vez, e fui surpreendida porque o atendimento estava muito bom. Só que eu ficava o tempo inteiro: "Caramba, eu preciso relaxar porque eu tô no hospital, eu tô passando mal". E, Mas não e tem às vezes como. eu imagino, eu sou assim com anúncio, né? Não sei se você até fica assim, deixa eu procurar para ver, não é possível, deve ter alguma coisa que eles têm que melhorar aqui, sabe? Sim, às vezes até quando eu tô com os meus amigos ou com a minha família, a gente senta para jantar em algum lugar e é maltratado, por exemplo, pelo Uhum. atendente. Todo mundo já me olha, eu falei: "Gente, eu não tô trabalhando. Hoje é meu dia de folga, me deixa É descansar assim aqui". mesmo. Então, hoje, cara, para mim já tem isso daqui já tem que estar a galera tem que estar rodando, né? Eu não acho Hum, que eles tá chegando na era das. Eu acho que é agora. é Se agora. você tá falando de LTV, de venda, de custo por aquisição de cliente, e você não tá falando de experiência do cliente, você tá jogando tudo isso aqui no lixo e você tá entrando só com o pé na porta. Mas esse pé na porta tem um teto. Tem um É. teto na parte de crescimento, tem um teto na parte de quanto você vai vender e tem o teto na parte do turnover dos seus funcionários que não vão aguentar essa pressão pé na porta porque você não dá conta de cuidar da experiência do cliente para transformar isso daqui no dinheiro, no caixa, num LTV maior, sabe? Perfeito. Nossa, daria para puxar tanta coisa dentro disso Dá. que você falou, daria para se aprofundar demais aqui, até falar sobre experiência do
colaborador, o quanto isso impacta na experiência do Hum, cliente, mas vamos falar isso em outro episódio. Agora estamos falando de marketing digital e tráfego pago. E uma coisa que a gente conversou também aqui nesse papo é que eu preciso voltar, porque eu quero muito explorar isso em você, uhum, que é o teu conhecimento da Creator Economy e o seu conhecimento em startups. Eu sinto nesse universo que parece que eles não sabem que um existe. E existem práticas excelentes que a Creator Economy, que os infoprodutores, os experts e estrategistas, etc., utilizam no marketing digital, muito boas, que serviriam assim perfeitamente para o universo de startups, para a indústria como um uhum. todo. E o inverso também. É impressão minha? Ou você também enxerga isso? Não, não é impressão sua. A minha impressão é que existe um muro. É. Desse lado do muro tem a galera da Creator Economy, dos infoprodutores, e eles fazem do jeito deles, e eles aceleram e ganham muito rápido, mas eles não profissionalizam. Do lado de cá do muro tem a galera das agências tradicionais, das startups, entre aspas, do offline, e eles não fazem o que essa galera que faz e fazem o método deles. E aí eu não vejo esses dois lados se falarem, né? E para mim, se esses dois lados se falam, iriam se ajudar muito, né? Tanto a galera ali de infoproduto e tudo mais, para pegar mais a base de marketing, mesmo do marketing raiz, para entender o que é e mudar e melhorar um pouco daquilo, quanto a galera do lado de cá pegar essa estratégia, essa agilidade na hora de estratégia, de colocar no ar, de pivotar, de fazer picos de venda muito longo. E às vezes eu vejo um falando mal do outro, na real, Pois é. né? E eu falo, cara, o melhor dos mundos é aprenda um pouco daqui e tragam para cá. A gente vê, às vezes, pessoas que se destacam nessa economia de criadores, por quê? Porque elas foram ler sobre o marketing em si, e não ficar ali no digital, na sua bolha, lendo livro de quem é da bolha. Não, vou ler sobre o digital, vou ler, sei lá, sobre marketing em si, sobre Kotler, sobre algumas outras coisas para trazer. E o que, que eu consigo absorver? Essas pessoas se destacam, porque elas entendem mais de processos, elas entendem de marketing, elas entendem de várias outras coisas que eles ficam, nossa, olha o que ele trouxe. E ao mesmo tempo, quem sai daqui e vai para lá, respeitando sempre o que foi criado em todos esses anos, se destaca, porque essa pessoa consegue trazer agilidade, de repente, para um momento que não está tão ágil. Né? As startups até são mais ágeis, mais rápidas e tudo mais, mas às vezes falta estratégia, uma estratégia de fora, uma visão que eles falam, caramba, impossível. E aí eu falo impossível porque eu tenho amigos que são do tradicional, que a hora que eu conto como funciona um lançamento, que a gente dá um pico de vendas e tal, e consegue vender 10, 15 milhões de reais ali em 30 dias, eles falam, não, isso não Isso é existe. Isso é impossível. impossível, Uhum. né? Então, e do mesmo jeito eu vejo pessoas do outro lado de infoproduto falando, não, uma pessoa que já gerenciou 30 milhões de tráfego é impossível. Cara, o cara aqui que atende uma conta da Nestlé já gerenciou isso. Né? Então, eu vejo que tem esses dois lados e realmente eu não vejo ainda eles se misturarem. Tem muitas boas práticas, tanto do digital ali, tanto de tráfego, do marketing, quanto de CX, de CS, que podem ser absorvidas por ambos, né? Que seria o melhor dos mundos. Mas eu vejo algumas empresas aqui da economia de criadores começando a se moldar, trazendo gente, profissionais ali do outro lado do muro para lá, para se profissionalizar mesmo. Porque quem não se profissionalizar não vai crescer. Vai diminuir, vai continuar vivo, vai continuar, mas vai dar alguns passos atrás. Vai estacionar, né? Vai Ele não estacionar. vai se desenvolver. É. É bom conversar com você, Rodrigo, porque parece que a gente tem uma cabeça muito parecida. A gente Sim. percebe as mesmas coisas no mercado, né? E essa é uma delas. Eu Uhum. percebo, inclusive, que a indústria como um todo, a indústria tradicional aqui que eu falo, né? O Sim. mercado tradicional, ele poderia muito aprender com. Ele poderia, aliás, muito ensinar os infoprodutores na estruturação. Aquela dor de crescimento que a gente conversou no começo. Sim. Os infoprodutores precisam aprender com a indústria isso. Porque pensa essas grandes empresas hoje, elas não estão aí sustentadas à toa. Elas Sim. passaram por dor de crescimento, elas passaram por dores que os infoprodutores hoje passam e eles não fazem ideia de como começar. Então falta Exato. também essa profissionalização e até a educação profissional dos empresários digitais. Eles precisam aprender a fazer gestão de empresa, gestão de pessoas, gestão de equipe. E parece que não, mas tudo isso impacta na experiência do cliente, impacta no Total, em marketing, tudo.
tudo. né? No turnover das No empresas, né? Para mim, turnover. quando a gente até já conversou disso, quando a gente fala de cliente, né? Eu vou falar de stakeholders, eu estou falando tanto cliente internos quanto clientes externos. Sim. Aí a gente fala isso, pô, traz uma pessoa de fora, do mercado mesmo, que vivenciou isso numa empresa grande, para ela construir isso daí numa empresa de infoproduto que já fatura ali seus 100 milhões por ano, por exemplo, né? Essa Hum. pessoa já tem essa visão dos processos de pessoa, de melhoria, então eu vejo que está mudando, né? Isso daí já está mudando para esse caminho, mas ainda falta ali com alguns grandes que estão se modelando, sabe? É, falta. E aí que a gente entra, né? É, É aí que o meu exatamente. trabalho entra, aí que o seu trabalho entra. É. E eu ficaria aqui, Rodrigo, você sabe, porque quando a gente para conversar, a gente fica horas conversando sobre isso e ficaria aqui mais horas, muitas horas conversando sobre. Mas eu quero que você conte agora para quem está assistindo aqui esse nosso episódio, como te encontrar. Boa. E até sobre o que você falou, no evento que a gente foi, no Adapta Summit, Sim, logo depois do almoço, eu e a Clara, a gente sentou e a gente foi conversando até o final do até o final do evento. Não evento. entramos para as últimas, para as palestras, para os almoços, porque era muito assunto. E até a É. hora de ir embora, chamando o táxi ali, a gente foi batendo papo ali até a Não, e porta. É muita aliás, a coisa, gente foi cara. praticamente expulso, né? Porque o É segurança verdade. ainda chamou a gente para sair. Por gentileza, Por vocês gente, podem se retirar porque a gente está nossa, foi, porque é fechando. muita coisa, cara. E Sim. sempre quando a gente vai pro mercado e volta, a gente volta com novidade, né? É muito bom. E para me achar, eu tenho as minhas redes, né? Então, no meu LinkedIn ali, como Rodrigo Dias, no Instagram, que é o que eu tô mais ativo. Agora eu tô me ativando mais no LinkedIn, tô voltando a ficar mais ativo. Mas no Instagram, Rodias3, né? Aí quem quiser seguir, a gente tem a Opera Pro, que é uma empresa que implementa sistemas de gestão operacionais em empresas digital, principalmente de infoprodutores, que é onde estão se profissionalizando, que a gente falou até agora e tudo mais. Então, quem quiser me encontrar, pode me procurar ali no Instagram, no Rodias3, ou no LinkedIn, Rodrigo Dias. Vai por, com certeza você vai ver a minha foto, mesmo tendo muito Rodrigo Dias, mas dá para me Dá para encontrar. te achar. Dá para me encontrar. E o Opera Pro, o que vocês resumidamente fazem é organizar a casa. O Opera Pro, a gente fala até que a gente faz a parte chata que ninguém quer fazer. Que é o quê? Que é organizar, fazer mapeamento dos processos da empresa e implementar um sistema de gestão operacional para você conseguir potencializar ali o número de projetos que você faz pelo mês, para você conseguir distribuir melhor as tarefas para as pessoas, elas entregarem mais. A gente consegue medir, a gente instalou um sistema ali por uma metodologia de Fibonacci, que a gente consegue medir a operação que cada pessoa da operação está fazendo semanalmente, quanto que ela está entregando, a gente joga luz na operação, que às vezes o gestor fala, cara, eu tô tendo que descer na operação, então a gente tira o gestor da operação e a gente faz toda essa implementação, é um sistema completo, completo mesmo. E a gente faz toda essa implementação hands-on. Não é que a gente fala, toque o checklist, na outra semana, e aí, você fez o check... Não. A gente entra, a gente faz a reunião, a gente faz o mapeamento, a gente conversa com o time. Então a Opera Pro ela é feita justamente para isso, para profissionalizar essa parte da gestão de processos, de projetos das empresas. Perfeito, muito bom. Ou seja, né, eu falei a verdade quando eu disse que eu traria aqui pessoas de mercado que sabem como resolver problemas, que entendem sobre esse novo momento que nós estamos aqui de mercado, de inovação em experiência do cliente. E experiência do cliente hoje não é mais uma área, ela tem se tornado de fato uma cultura. Precisamos todas as áreas olhar para a experiência do cliente, não só mais o time de suporte, um time de atendimento ou de CS, como a maior parte das empresas conhecem. Estamos aqui encerrando esse episódio. Teremos outros episódios. Estamos em uma curta temporada falando sobre inovação e experiência do cliente. Este é um episódio. Teremos outros aí para que você, empresário, para que você, empreendedor, possa de fato ter um norte de onde para onde ir, né? E qual caminho, qual olhar você precisa ter, quais são as estratégias que você precisa adotar dentro desse novo mercado. Rodrigo, eu quero te agradecer demais. A gente vai continuar conversando Aham. aqui, mas com o pessoal, eu quero te agradecer muito pela sua presença e pela troca, que é sempre muito enriquecedora para mim. Claro, eu que agradeço aí você ter me convidado, né? A gente sempre conversando. Obrigado sempre pelo papo aí, pelas trocas. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Espero que tenha agregado. Se agregou 1% para alguém, para mim já tá valendo. Mas é isso. Muito obrigado, claro. Imagina, e conta pra gente se essa conversa aqui agregou, a gente quer saber, até para que a gente possa trazer mais conteúdos nesse sentido, para que vocês aprendam junto com a gente. Muito obrigada.